E aí, nação, beleza? Vamos para mais um vídeo do Mengão? Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Que tranquilidade, olha só que paz. Meu Deus do céu, dormiu tranquilo, sem muita confusão, porque a gente fala sobre o Flamengo, tem informações sobre essa questão dos torcedores também na bronca, de novo com a diretoria em mais uma situação. Tudo bom, Mária? Muito bom dia para você, muito bom dia para o Bruno, também para o Eugênio, Marra, todos os amigos do Sport Center. É bem difícil, né? Falar em Flamengo e paz, colocar na mesma frase, principalmente nos últimos tempos, está bem complicado mesmo. Ano passado, esse ano, está muito difícil. E agora a situação, quando não vai bem dentro do campo, começa a extrapolar para fora do gramado, invadir, sair lá do Ninho do Urubu e dar um pulo diretamente aqui para a Gávea, ir diretamente para o campo político. Desde a última segunda-feira vai fervendo bastante por conta da reunião do Conselho Deliberativo do clube. Algumas situações ali, a questão de não poder se candidatar se for dirigente do clube, é um cargo público, algumas emendas do estatuto sendo votadas. E a que causou mais polêmica é a limitação do sócio off-Rio, o número de sócios off-Rio. O que é o sócio off-Rio? Aquele sócio que mora ali a 100 quilômetros de distância do Rio de Janeiro, né? Então foi votado ali, os sócios aprovaram uma emenda no estatuto de limitar a 1.000 esse número de sócios. Com uma nação rubro-negra, o Flamengo mesmo usa bastante, badala demais isso. Isso foi visto muito mal por várias partes aqui de torcedores, sócios mesmo dentro do clube, que ficaram muito revoltados com essa situação, que é um número muito diminuto em relação a todo o tamanho do Flamengo. Quem quiser participar ativamente do dia a dia do clube, votar para presidente e tudo mais, então isso reduz demais a participação na vida do Flamengo. Isso causou muita revolta e foi de um estopim, assim, muita gente considera, para as críticas diretas ao presidente Rodolfo Landim, lá em Volta Redonda, na vitória sobre o Altos. Muita gente hostilizando o presidente Rodolfo Landim, também cartazes contra o vice-presidente de futebol, o Marcos Braz, o diretor de futebol, o Bruno Spindel, porque o presidente Rodolfo Landim, lá no fim de 2018 e agora também nessa reeleição no fim do ano passado, o mandato dele é composto por uma coalizão de grupos políticos da Gávea. E quando você começa a desagradar aqui, desagradar ali, muito por conta dessa situação de off-Rio, você já tem uma turbulência que sai do campo, vem para o campo político, e aí o Rodolfo Landim começa a ter outros tipos de problemas em um clube chacoalhado. Fora, começa a ter muito mais reflexo também dentro. Uma coisa bate na outra, não tem como ser diferente. E nesse sentido também precisa o Flamengo, os conselheiros ali, os sócios, eles precisam decidir, né? É essa nação que o Pedro está contando e que são 40 milhões de torcedores e que isso tem um impacto direto em como o Flamengo se vende, como o Flamengo conquista também os seus direitos de televisão, por exemplo, ou não? Isso só serve para vender direito de televisão e na hora de votar, na hora de ter uma importância dentro do clube, é só para o marketing, o grupo que está ali, né? Aí é um retrocesso, né? Assim, o Flamengo realmente tem torcedores, né? Realmente esses números são verdadeiros. Só que a direção do Flamengo, ela precisa andar com essa informação no bolso, né? E não só reduzir, né? E não reduzir, como foi esse retrocesso, no meu modo de ver. A gente vive um processo democrático, gente. Pegar a opinião, pegar a participação no processo de quem está longe, de quem queria estar dentro. Mas precisa entender isso. Está longe, às vezes, por uma situação. Está longe porque o Flamengo é gigante. E é tão claro que, assim, nesses grandes clubes do Brasil, existe uma diferença entre o que é o clube social e o que é o time de futebol, né? Então, é claro que o sócio ali que vai lá, que frequenta o bar, a piscina e tal, ele vive... Talvez ele não vá dar palpite no azulejo. É isso. Mas ele é flamenguista, entende? Não necessariamente. Sim, o sócio que está lá dentro às vezes nem exato. E às vezes esse tem um poder ou uma influência que o cara que é flamenguista, mas que não está lá por um outro motivo, talvez não tenha. É o famoso separar o futebol do social. Isso acho que faz quantos anos? Cento e quantos anos que é discutido isso, Eugênio? Muito tempo. Mas ainda é assim, né? A Associação Clube de Regatas do Flamengo, ela ainda funciona dessa forma, embora a imagem do clube seja
nacional e internacional já até, né? Já tenha ganho outra dimensão. Eu me lembro muito bem, o Flamengo em 2009 foi campeão brasileiro. Havia lá uma diretoria, na época era o Delair Dombrowski, que tinha vindo como vice do Márcio Braga, e numa composição política, o Márcio Braga saiu nos últimos 6 meses, o Delair ficou como presidente e foi campeão brasileiro. No dia seguinte tinha eleição. O time acabou de ser campeão brasileiro, a torcida está feliz, não está? Ele perde a eleição. Perde a eleição porque o trabalho feito no sócio, aquele que frequenta a piscina, aquele que frequenta a sala de ginástica, aquele que vai ali para ter uma reunião social e tal, esse sócio estava sendo convencido, que é quem votava no final das contas, foi convencido pela Patrícia Amorim, que estava presente no dia a dia do clube. E ela ganhou a eleição, apesar de tudo isso. Só que as coisas mudaram de lá para cá, já são 12, 13 anos. Você quer um outro exemplo rápido? 2002, o Palmeiras é rebaixado. Na semana seguinte tem eleição. O Mustafa Contursi ser reeleito. O palmeirense estava bravo, mas o sócio ele tinha 2/3 do conselho na mão dele. Então, só que desse episódio que eu contei para cá, já tem mais de uma década. E o Flamengo passou a ser administrado, grande parte desse período, por pessoas que não eram do dia a dia do clube do Flamengo. São torcedores do Flamengo, como o próprio Landim, como outros, como o Eduardo Bandeira de Mello, que eram sócios do Flamengo, mas que não necessariamente estavam ali no dia a dia convivendo socialmente dentro do clube. Apoiados por outros que estavam ali e que acabaram passando a participar da vida política. Para quê? Para dar uma outra dimensão ao Flamengo. E o Flamengo ganhou uma outra dimensão. Deixou de ser aquele clube administrado pensando ali no dia a dia do sócio e ganhou uma outra dimensão. Com isso, ele se abriu para muito mais gente querer participar. Quando você nega a essas pessoas o direito de participarem da vida política, mesmo que estejam longe do clube, você não entende a dimensão do que o Flamengo é, do que ele tem hoje. O Flamengo não é mais o clube dos sócios que moram ali em volta no Leblon, na Selva de Pedra, que é o condomínio que fica ao lado do Flamengo, e que nem sempre são torcedores do Flamengo, mas estão ali para desfrutar do que o clube oferece no dia a dia, do clube social. Vou jogar para o Pedro também, porque essa questão de torcida, né, Pedro, queria também ouvir a sua opinião. Porque tem toda essa questão que a gente está falando aqui de sócios, mas tem a questão do jogo especificamente contra o Ceará, que está dando aquele burburinho mais uma vez de o torcedor que mora por lá e que não pode torcer para o Flamengo, e não pode ir com a camisa do Flamengo, e não pode torcer para o Flamengo. Essa coisa de um torcedor ali que não torce para o time da cidade, enfim. Queria saber a sua opinião, porque isso já está dando confusão também para essa partida. É um tema um tanto quanto ligado ao outro, né, Mari? A gente pode falar assim porque, enfim, essa situação do Off-Rio, que a diretoria, o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou essa emenda aí, há um movimento de uma tentativa de uma outra emenda para derrubar essa emenda dentro do clube por toda a polêmica, justamente por conta disso, que o Flamengo tem torcedores em todos os cantos, tem a maior parte da torcida, inclusive, fora do Rio de Janeiro. A gente que frequenta bastante aqui a Gávea o tempo todo, várias pessoas do Nordeste, inclusive, o tempo todo passam aqui, vêm logo atrás para abraçar essa estátua do Zico aqui o tempo todo, tentando tirar foto, porque o Flamengo é um clube de caráter nacional e há um movimento, às vezes até considero bem esquisito assim, quando o Flamengo às vezes vai jogar no Nordeste diante de alguns outros clubes, porque eu lembro que em 2019, naquela sensação toda do Jorge Jesus, o Flamengo foi enfrentar o Fortaleza, houve até uma espécie de mosaico assim, de um Cristo Redentor, enfim, com um chapéu ali mais característico nordestino, foi levantado e depois tinha a camisa do Flamengo, se eu não me engano, foi arrancado para ter uma camisa mais do Fortaleza, enfim, caracterizando que, como não podia ter algum torcedor ali da local torcendo para o Flamengo, é uma situação que vai acirrando demais os ânimos, porque a torcida do Flamengo tem um caráter muito nacional. A gente que viaja demais aí acompanhando o Flamengo sabe como o Flamengo é muito forte nesse sentido, e isso acaba gerando uma situação bem perigosa, assim, de acirrar os ânimos, porque a torcida do Flamengo esgota a carga de ingressos destinado a ela lá no Castelão contra o Ceará,
E aí tem esse movimento. Se você entrar aqui com a camisa do Flamengo, se você for visto, se você entrar ali na parte destinada também, for identificado como torcedor do Flamengo na torcida do Ceará, isso vai promovendo até um certo tipo de hostilidade que pode levar à violência, assim, e cenas lamentáveis que a gente não gosta de ver. Acho que cada um tem o direito total de torcer por quem quiser. E se o Flamengo tem a sua torcida dita nação, tem a sua possibilidade de ter uma torcida muito grande assim, acho que é mérito do Flamengo. Enfim, acho que ninguém tem que coibir ninguém nesse sentido. Então, acho que esse movimento de tentar apertar, hostilizar e tentar coibir alguém que torce por outro clube, mesmo que seja em outras praças, não tem nada a ver, acho que cada um tem o seu direito mesmo, então o Flamengo vai mais nesse sentido. Quem é Flamengo, quem é Palmeiras, é Palmeiras, mesmo que seja no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, cada um tem o direito de torcer para quem quiser. Eu tenho uma dúvida. Queria ouvir a sua opinião. Opa! Porque você é polêmico. Para tudo, então. Para tudo. Não, porque assim, a questão é, o torcedor do Flamengo esgotou a carga do Flamengo. Aí, ir com camisa do Flamengo, comprando na torcida do Ceará, não tô falando sobre hostilidade, tá, né? Qualquer coisa de, vou bater em quem tiver camisa, isso não tá entrando no jogo, tá? O Ceará tem direito de reclamar no sentido de, poxa, aqui é a minha torcida, a sua torcida, a sua cota tá ali. Aí Vocês você lembram vai que lá... aconteceu isso na final da Supercopa do Brasil? Que alguns torcedores do Flamengo começaram a entrar na parte que estava destinada à torcida do Atlético, e aí pediram para até 3 meninas, ali viralizou a foto, das 3 meninas tirarem a camisa delas para elas entrarem ali no outro setor, né? Existe uma questão aí de segurança também, mas assim, você não pode punir quem quer torcer para outro clube. Você tem que dar segurança para esse torcedor. Eu imagino isso. Então, poxa, tem um setor destinado, tem que ter a separação da torcida? Tem que ter. Por uma questão de segurança e porque é mais legal você estar com os seus, certo? Aqui eu vou me reunir com quem torce pro meu time. Agora, se acabou o ingresso aqui e eu tenho ingresso em outro lugar, eu vou comprar. Por quê? Ele é um criminoso de querer ir com a camisa ou querer torcer em outro lugar? Eu não vejo assim. Por que proibir de entrar em outro lugar? Mas aí eu tô fazendo aqui o papel de advogado do diabo, tá? Aí um torcedor do Ceará também que gostaria de assistir o jogo e a carga é destinada para a área dele. E ele não consegue comprar ingresso. Mas você tem que priorizar a venda para esse torcedor. Mas como que você vai saber? Seu torcedor. Quem é sócio. Mas é isso que eu tô falando. Você como é que você vai sócio, saber? você tem a preferência para comprar. Mas e o torcedor médio, que às vezes não consegue pagar o Você chega primeiro na fila, né? Sabe o que eu acho? Mas é isso que eu tô falando. O risco que isso gera é de se começar uma caça às bruxas, e já aconteceu no Rio de Janeiro, acho que foi um jogo do Botafogo. O cara foi acusado, estava com a camisa do Botafogo, você não é Botafogo, você torce pro Flamengo. É verdade. E foram querer bater no cara, né? Você começa a gerar um clima de desconfiar. de desconfiança. Você olha para, será que você torce mesmo para esse time ou não Eu vi torce? o que você fez no verão passado. Você tá estranho porque você não gritou como eu gritei no lance e tal. E isso acaba gerando, muitas vezes, uma injustiça, né? E leva a uma violência descabida. Então, quando o clube, quando a instituição cria essa animosidade, aqui não pode entrar, não vou aceitar... Vamos caçar, né? Corre o risco de estigmatizar uma situação que não deveria acontecer. Sabe, o torcedor é o torcedor. Eu acho até que é o seguinte, o cara não vai com a camisa do Flamengo, pro meio da torcida do Ceará. Mas se ele quiser ir à paisana, ficar lá... Isso. Pô, deixa o cara... Ele também não precisa provocar, né? Claro. Eu vou Mas aqui com pra a ficar camisa, provocando. com a camisa. Ou mais. Entender o seguinte, vamos fazer um cálculo de quantos torcedores do Flamengo devem vir. Aumenta um pouco a carga e separa as torcidas. Dá espaço para todo mundo. Mariana, é uma questão, hein? Ingresso que sobrou, se não vender, se sobrar, não vendeu, abre pro pronto. outro. Pode ser uma solução. Chegamos em uma... Claro. Vamos liberar, O importante é ter estádio cheio. Isso. Eu acho que isso é o mais Em importante. paz. É isso aí, nação. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho.